Fala, galerinha! Falou em ciências, falou em biologia, não pode faltar a vida microscópica. São aqueles seres, microscópicos, pequenos, minúsculos, que a gente só consegue ver utilizando a microscopia. Que seres são esses? Que a gente vai estar conferindo nessas videoaulas. A gente vai estar destacando os principais grupos de micro-organismos, especificamente algas. Claro que existem algas multicelulares que não estão no grupo dos micróbios, mas tem as algas unicelulares, que também podem ser estudadas como vida microscópica. Você não pode esquecer das bactérias, os fungos, protozoários, vírus. Pode até mesmo estar relacionado com doenças, mas claro que nós temos as videoaulas sobre as doenças. E onde estão essas videoaulas? Aqui, galera, no nosso canal Anderson Ciências. Então você vai estar assistindo essas videoaulas, compartilhando, cada uma na sua videoaulazinha específica. Temos videoaulas sobre doenças, tudo aqui no canal. Então é muita coisa. Vamos acompanhando, compartilhando, se inscrevendo no canal, que vai dar certo, galera. Primeiro você tem que saber o que significa a palavra vírus. Já pararam para pensar? A palavra vírus significa veneno, por incrível que pareça. Tem origem no latim, significa veneno. Possivelmente tem a ver com o início das pesquisas, da curiosidade sobre as doenças causadas por vírus. O pessoal morria de uma doença, não sabia o que era, eles achavam que era envenenado. Pode ser esse um do motivo, pode ser esse um motivo para chamar de veneno. E realmente eles são uns venenos mesmo, viu? Bem perigosos. São bem pequenos. Para você ter uma ideia, eles são dezenas de vezes menores que as bactérias. E a bactéria já é bem pequena, viu? A bactéria, se duvidar, ela está na faixa ali do 1 micrômetro, os 10 micrômetros, bem pequenininho. E os vírus ainda são dezenas de vezes menores que elas. Para visualizar bem o vírus, é utilizada a microscopia eletrônica. Esse microscópio óptico que a gente usa em escolas, universidades, não é utilizado não é o ideal para visualizar os vírus. E uma dica interessante, bom vocês aprenderem bem isso aqui, ó. Os vírus não estão em nenhum dos 5 reinos. Se você for ver aqueles reinos, Protoctista, Monera, Fungi, Animalia, não existe nenhum daqueles 5 ali que inclua os vírus. Você já pode começar a pensar, por que os vírus não estão em nenhum desses 5 reinos? Já pode abrir essa curiosidade aí, né? Vamos já responder. A explicação está aqui. Os vírus, eles não possuem célula. Aí diz que eles são acelulares. A gente viu isso aqui no conteúdo de células. Videoaulazinha sobre células. A gente dizia lá que vírus não possuem células. Eles são basicamente uma cápsula de proteína. Cápsulazinha simples, sem muitos arranjos, muita coisa estrutural, anexa, como a gente vê nessas células, quem está acostumado, né? E dentro desse material, dessa cápsula de proteína, tem um material genético. Muitas vezes é o DNA ou o RNA, mas pode acontecer do vírus ter os dois, DNA e RNA. Então nós temos esquema, temos aqui um exemplo, aqui pode ser o vírus que causa gripe. Nós temos a cápsulazinha com proteínas. Muitas dessas proteínas são utilizadas até no processo de conexão dela com a célula do hospedeiro. E dentro dessa cápsula, seu material genético, que é o que vai penetrar na célula do hospedeiro e vai comandar
a maquinaria genética do hospedeiro, da célula que ele for utilizar como casa e local de desenvolvimento. Vamos mostrar aqui uma estrutura básica de um bacteriófago. Antes que você me pergunte o que é isso, essa palavra fago é como se fosse comer. Lembra lá de fagocitose, né? E bactéria, você lembra de bactéria. Então são vírus que atacam bactérias. Aqui nós temos a estrutura básica deles. Tem uma legendazinha, né? Olha o tamanho, na escalazinha aqui, ó. 200 nanômetros. Perceba, a escala de nanômetro é 10 a menos 9 metros. Bem pequeno, viu? As bactérias, as células em geral estão na escala de micrômetro, 10 a menos 6. Isso aqui é 10 a menos 9. Então nós temos as estruturas básicas. Uma cabeça, geralmente de proteína, né? Uma cauda. Isso aqui nós estamos dando exemplo do bacteriófago. Uma caudazinha. O DNA, que fica dentro dessa cabeça, desse capsídeo, material genético. O capsídeo mesmo em si, né? Que é a cápsula de proteína. Um colar. Número 6, uma bainha. Isso aqui é basicamente para a passagem. E o material genético ele vai passar por esse canal, por essa bainha, e penetrar na célula. Nós temos fibras, que ajudam basicamente na aterrissagem dele na célula, para ele se fixar na célula e poder injetar seu material genético. Temos espículas, bem importantes na fixação mesmo da célula, e uma placa basal. Então perceba que nós temos muita coisa, muito material, muito componente aqui, né? Justamente para facilitar que esse material genético do vírus consiga ser injetado na bactéria. E ele injetando esse material na bactéria, ele vai causar a transformação dela. Isso é o básico para praticamente todas as células. Não é obrigado que todos os vírus tenham essa estrutura do bacteriófago. Você pode encontrar um vírus apenas circular, prismático. Cada vírus tem a sua característica, sua forma. Outra característica marcante, eles não possuem o metabolismo próprio. Você pode perceber que a nossa aula aqui de vírus é basicamente não, né? Não tem isso, não tem aquilo, não tem isso, não tem aquilo. Aí você fala, e como é que ele sobrevive, seu metabolismo? Eles vão atrás de quem tem, né? Quem é que tem o metabolismo? A célula hospedeira, que é a célula que ele vai atacar. Então ela tem o metabolismo dela, o vírus vai se aproveitar desse metabolismo da célula hospedeira e vai ficar utilizando tudo que ela tem, material genético, o conjunto de proteínas, espaço, tudo isso aí vai ser usado por ele. Então no vírus você não vai encontrar essas reações químicas que a gente encontra na célula, tipo produção de energia, respiração, fotossíntese, essas coisas a gente não vai encontrar no vírus. Mas ele vai se aproveitar disso, do que tem na célula e usar em favor dele. Fora da célula, eles não têm nenhuma atividade, são inertes fora da célula. Eles só oferecem risco dentro da célula. Então, o recomendado é não deixar ele entrar na célula. Aí fica a pergunta, e agora como é que eu faço para o vírus não entrar na minha célula? Calma, quando a gente estiver estudando a parte de doenças, a gente vai trazer as maneiras de evitar as doenças. Fora da célula, ele se comporta como se fossem cristais, minerais. Mais ou menos essa estrutura aí, cristalizada. São praticamente inertes, fora da célula. Mas quando entram na célula, aí eles conseguem fazer a festa, viu? Como se diz. Reprodução, também. Só se reproduzem dentro de células vivas. Fora da célula não consegue se reproduzir. É bom a gente ter essa dica aí, né? Que tem gente que pensa que o vírus se reproduz no ambiente, né? Sem estar na célula. Ele tem que penetrar na célula para ele se reproduzir.
Então, como a gente falou, tudo que eles não têm, isso obriga eles a serem parasitas. O que são parasitas? São seres que atacam outros seres, não obrigatoriamente vão matá-los na primeira hora, né? Mas vão utilizar sua maquinaria, sua estrutura em favor deles. Por isso que eles são parasitas obrigatórios. Porque se eles não parasitarem a célula, eles não conseguem o metabolismo, não conseguem se reproduzir. Então eles precisam do material que é contido nas células vivas. Muitas vezes eles são específicos, viu? Os vírus, dificilmente você vai encontrar um vírus que ataca planta, fungo, animal, bactéria. Quase sempre eles são específicos. Pelo menos isso, né? Vamos entender aqui um ciclo reprodutivo. Vamos usar de novo o bacteriófago, que é o mais fácil de nós entendermos, que ataca a bactéria, né? Então, vamos entender o início. O início, como é um ciclo, é difícil ter um início, né? Mas basicamente é o vírus penetrando na célula. Aqui o bacteriófago, ele se conectou com a célula, pousou, né, aterrissou em cima da célula e injetou seu material genético na bactéria. Então esse material genético da bactéria, depois que o vírus injetou, né, no citoplasma, esse material genético, você pode perceber, ó, que ele vai se conectar, vai se unir ao material genético da bactéria. Aí com isso ele vai multiplicar esse seu material genético, é como se ele se reproduzisse, né? Ele vai se reproduzir dentro da bactéria, vai se multiplicar. Pode perceber, ó, que já tem vários aqui. Vários DNAzinhos, cópias do DNA original dele. Está formando novas cápsulazinhas, está se multiplicando dentro da célula. Formando novos vírus, né? Que a intenção dela é basicamente essa, entrar na célula para se multiplicar dentro dela. Depois que ele se multiplicou, se formaram novos vírus, o que vai acontecer? Ele vai romper a membrana, a parede dessa célula e vai começar a sair, vai ser liberado dessa célula. Ele sendo liberado, esses vírus sendo liberados, eles vão atacar novas células e recomeçar o ciclo. Vão recomeçar esse ciclo atacando novas células. Você pode perceber que vai chegar um momento em que ele vai praticamente dominar a situação. A menos que o organismo não crie uma maneira de combater o desenvolvimento desse vírus. No nosso caso, a gente pode destacar bem o sistema imunológico, que ele não vai deixar esses vírus se multiplicar à vontade no nosso corpo. Ele vai criar uma resposta contra os vírus. Mas uma maneira para a gente não esperar a contaminação acontecer, né, é a vacina. Pode perceber que nesse período de pandemia a gente fica torcendo para aparecer uma vacina. Para que serve uma vacina? É basicamente para evitar a doença. Geralmente aqui no caso dos vírus eles usam a partícula dele, especialmente sem o seu DNA, sem o seu material genético, injeta no indivíduo, né, para que esse componente do vírus induza o sistema imunitário, o sistema imunológico, a produzir anticorpos. Então essa partícula do vírus, esse componente dele, que o cientista sabe que não vai fazer mal para nós, é injetado no indivíduo, na forma de vacina. Aí o indivíduo o corpo, o sistema imunológico, vai reconhecer essa partícula estranha, que a gente chama de antígeno, como uma coisa não própria dele e vai produzir anticorpos para combater esse antígeno. No caso, que seria o próprio micro-organismo. Aí o que acontece? O indivíduo vai produzir anticorpos, vai criar uma memória imunológica. Você vai lembrar dos IgM, IgG. Aí quando for o contato realmente com o vírus, propriamente dito, o vírus de verdade, né?
O indivíduo já tem esses anticorpos em memória e a resposta vai ser rápida. Você não vai perder tempo, uma semana produzindo esses anticorpos. Essa é a vantagem da vacina. Tendo em vista que são poucos os remédios específicos contra vírus. Então, o ideal é a vacina mesmo. E se não tiver a vacina, é a prevenção. Muitas vezes até com quarentena. Então, já que nós falamos de doença, né? Vamos falar de viroses. O que são viroses? São as doenças que os vírus causam. Como a gente está destacando o corpo humano, né? A gente vai trabalhar essas principais doenças. Eu destaquei as principais que a gente vê muito assim no nosso dia a dia. Mas que existem bem mais que isso, existem. A gente vai trabalhar gripe, Covid-19, esse aqui está na moda, AIDS, que é um problema aí para o ser humano desde os anos 80 ali, né, quando estourou essa crise aí da AIDS, sarampo, que já era praticamente uma doença extinta no Brasil, rubéola, que é pouco comentada porque ela não dá tantos sintomas assim aparentes, geralmente são pequenos carocinhos na pele, mas ela em contato, né, a pessoa que tem rubéola em contato com a pessoa grávida, uma mulher grávida, o risco de atingir o bebê é bem grande. Hepatite, que é bem nociva, especialmente a hepatite B, C e D, são bem nocivas ao fígado. Chikungunya, também essa chikungunya juntamente com zika, febre amarela e dengue, são os tormentos do meio urbano. Nós temos poliomielite, que a gente chama de paralisia infantil, que também é uma doença praticamente erradicada no Brasil. E a catapora, que quase todo mundo já teve, né? Tem vacina, mas dificilmente uma pessoa passa a sua vida sem ter uma catapora, né? Aquelas erupções na pele que o pessoal reclama muito, né? Então vamos trabalhar cada doença dessa aqui. Primeiro vamos trabalhar as que atuam, as que atacam os movimentos, especialmente prejudicam a força muscular. Aí nós temos quem? A poliomielite. E muitas vezes ela é transmitida até pelo contato com fezes da pessoa contaminada. Já pensou um negócio desse? Era muito comum no Brasil, aí depois que produziram a vacina, é uma doença praticamente inexistente no Brasil. Chamava muito de paralisia infantil, né? Muitas pessoas perdiam movimento de pernas por causa da poliomielite. Transmitidas por sangue contaminado, especialmente, antigamente, né? Transfusão de sangue, até mesmo compartilhamento de seringas. A gente destaca AIDS e hepatite. AIDS, como a gente sabe, o vírus ele ataca basicamente os linfócitos, que são células de defesa. Então, ele atacando a nossa defesa, nosso sistema imunológico fica bem debilitado. E a hepatite, que os sintomas começam a aparecer, às vezes até depois de 20 anos, o vírus começa a prejudicar o fígado da pessoa. Geralmente a B, C e D é por esse mecanismo de sangue, até mesmo contato sexual. Na hepatite A, muitas vezes é por água e alimentos. Pelo ato sexual, aí vai repetir, né? Também AIDS e hepatite. Contato sexual. Melhor forma de prevenção: uso de preservativos. Pelo contato direto. Essa aqui é bom a gente conhecer. Por que contato direto? É o contato direto com maçanetas, com a pessoa em si, o ônibus, o local onde a pessoa pegou ali, que está com essas doenças, com essas viroses. A pessoa pegar naquele mesmo local, tiver com secreções dele, é bem provável que ele vai levar a mão à boca, aos olhos, ao nariz, e esse vírus vai contaminar a pessoa.
Aí nós temos gripe, Covid-19, sarampo, rubéola, catapora. Então o ideal para evitar, mesmo que você não consiga evitar o contato direto, é lavar as mãos, lavar mesmo água e sabão, tranquilo, usar o álcool gel, próprio uso de máscara. Tudo isso aí ajuda a evitar essas viroses. Pela saliva, olha, às vezes você está falando bem aqui com uma pessoa, você nem percebe, sua saliva vai lá no rosto da pessoa com quem você fala. Aí pode transmitir gripe, Covid-19, sarampo, catapora. Ah, professor, então a maneira de eu evitar que minha saliva chegue até outra pessoa é usar a máscara. Pronto. Está aí a importância do uso da máscara. E lá, quando a gente fala aqui de gripe, você também já associa o resfriado. Mesmo sendo vírus diferente, mas o sintoma da gripe é bem mais severo que o resfriado, mas o procedimento de transmissão é praticamente o mesmo. Picada de inseto. Já pensou o cara adquirir uma virose por picada de inseto? Isso é bem mais comum do que a gente imagina. A gente pode destacar chikungunya, febre amarela, zika e a dengue. Professor, mas como é que eu faço? Eu vou matar todos os insetos do mundo? Não. É evitar a forma de proliferação desse inseto. Especialmente, se não for perceber, essas doenças que a gente está comentando aqui praticamente são mesmo mosquitos. O Aedes aegypti. Então o que a gente vai ter? É uma maneira de evitar a proliferação desse inseto. Para que a gente não vai conseguir matar o vírus, mas pelo menos o inseto, evitar água parada, né, água acumulada, em vasos de planta, em garrafas, pneus. Pronto, isso aqui você já evita a proliferação do inseto. Então, se não tem inseto, não tem a picada, então não vai ter a transmissão da virose. Bem mais simples, né? Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!